Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo sobre inequações exponenciais. Lembrando que nas aulas anteriores nós trabalhamos com as equações exponenciais, vimos o método da resolução por redução a uma base comum, trabalhamos também com os diversos modelos de equações exponenciais e os exercícios, as situações, problemas envolvidos. E hoje trabalharemos com as inequações exponenciais. O que é uma inequação exponencial? Para início de tudo. Uma inequação exponencial é aquela onde a incógnita aparece no expoente, né? Então, por exemplo, 2 elevado a x menos 2 maior ou igual a 4. Isso aqui é uma inequação exponencial. A incógnita está no expoente. Outro exemplo, 3 elevado a x ao quadrado menos x menor que 1,27 avos. Também é uma inequação exponencial. Eu tenho aqui uma desigualdade e tenho a minha incógnita no expoente. Tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente resolve as inequações exponenciais? O método que a gente vai aprender aqui hoje é o método da redução à base comum também, assim como nas equações exponenciais. Então a gente pode fazer uma analogia, não é isso? Vamos lá, se eu consigo reduzir os dois membros da minha inequação a uma base comum, eu posso também associar os expoentes por meio de uma desigualdade. Só que a gente tem alguns critérios a levar em consideração. Vamos lá. Quais são os intervalos que o valor da base pode pertencer? Vamos lá. Primeiro, a base pode ser um número maior que 1, não é isso? E se a base for um número maior que 1, quando eu igualo essas bases nos dois membros, eu trabalho com a mesma desigualdade nos expoentes, beleza? Então aí, ó, base maior que 1, né, eu mantenho a desigualdade, desculpa, para os expoentes, beleza? Agora eu vou levar em consideração o outro intervalo da base. Qual é o outro intervalo da base que a gente pode ter? A base pode estar entre 0 e 1, não é isso? E quando a base está entre 0 e 1, o que eu vou fazer com a desigualdade? Eu vou inverter quando for trabalhar com os expoentes, beleza? Então, base maior que 1, mantém a desigualdade. Base entre 0 e 1, eu vou inverter a desigualdade e resolver a inequação, né, trabalhando apenas com os expoentes. Tudo bem? Então, já anota essa informação que ela vai ser útil agora para a resolução dos problemas que eu trouxe para a gente trabalhar. Aqui no meu primeiro exemplo, ó, tenho 2 elevado a x maior ou igual a 128. E aí, de cara, eu consigo enxergar que o 128 eu consigo colocar na base 2. 128 é 2 elevado à sétima potência, beleza? E aí, ó, base 2 em ambos os membros, vou trabalhar apenas com os expoentes. Base 2, ela obedece aqui essa primeira condição, ó, base maior que 1. E se a base maior que 1, eu faço o quê? Mantenho o sinal da desigualdade para os expoentes. Então, x maior ou igual a 7. Desigualdade mantida. Beleza? Então, aí eu tenho de cara a minha solução. Todos os valores maiores que 7 ou o próprio 7 fazem parte da solução da minha equação. Beleza? Bem facinho aí da gente estar trabalhando. Segundo exemplo, 3 quintos elevado a x maior ou igual a 125,27 avos. Vamos lá. Esse segundo membro, 125,27 avos, né, eu consigo colocar da seguinte maneira. Ó, 125 sobre 27 é o mesmo que 5 terços elevado ao quê? Ao cubo. 5 ao cubo é 125 e 3 ao cubo é 27. Beleza? E aí eu posso fazer o seguinte. Posso inverter essa base do segundo membro, né? Eu posso botar 3 quintos, invertir. E qual é a condição? Vou mudar o sinal do expoente. 3 quintos elevado a menos 3. Beleza? E aí, desse modo, eu consigo igualar as bases dos dois membros. Ó. 3 quintos e 3 quintos. 3 quintos é um número que está entre 0 e 1. Aí isso é o próprio 0,6. E o 0,6 está contido nesse intervalo, obedecendo essa segunda condição. É um número entre 0 e 1. E o que acontece? Eu vou inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Então, vamos aqui para o lado. Trabalhando apenas com os expoentes, eu tenho x menor ou igual a menos 3. Inverti o sinal da desigualdade, que era maior ou igual, ficou menor ou igual a menos 3 por causa dessa base.
Beleza, pessoal? Então, todos os valores menores que menos 3 ou o próprio menos 3 fazem parte da minha solução. Vamos para o terceiro exemplo. Tenho raiz de 2 elevado a x maior que 1 sobre raiz cúbica de 16. Vamos lá, aqui eu consigo enxergar de cara que eu posso colocar na base 2, os dois membros. Mas para isso eu preciso fazer certas manipulações. Preciso trabalhar com as propriedades da potenciação e da radiciação. Beleza? Então aí eu tenho, nesse primeiro membro, raiz de 2. Raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 meio, certo? Tudo isso elevado a x. Então eu coloquei na base 2 aqui. Vamos já trabalhar com outra propriedade. Maior que, se eu inverter essa fração, o que acontece? Eu mudo o sinal do expoente. Foi o mesmo que eu fiz ali, agora há pouco, no exemplo 2. Então, invertendo essa fração, o sinal do expoente também inverte. Quem é o expoente aqui dessa fração? É 1. Né? Então, fica menos 1. Beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer nesse primeiro membro agora? Eu tenho aí potência de uma potência. Qual é a regra? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, 1 meio vezes x é x sobre 2. Maior que... Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, uma raiz elevada a um expoente, o que acontece? Esse expoente eu consigo colocar ele dentro do radicando. Então, isso é o mesmo que raiz cúbica de 16 elevado a menos 1. Tudo bem? E aí, 2 elevado a x sobre 2, maior que... Vamos lá. Transformando isso aqui para um expoente racional, eu tenho que o 3 vai virar o quê? O denominador aqui do expoente. Né? O índice vira o denominador do expoente. E aí, 2 elevado a x sobre 2 maior que o 16, colocando na base 2, é 2 elevado à quarta potência. Tudo isso elevado a menos 1 terço. Beleza? 2 elevado a x sobre 2 maior que... Aqui eu tenho potência de potência. Vou fazer a mesma propriedade que eu fiz agora há pouco. Né? Repito a base e multiplico os expoentes. 4 vezes menos 1 terço, menos 4 terços. E aí o que eu tenho? Bases iguais em ambos os membros. E vou trabalhar apenas com os expoentes. A base aqui é 2. A gente já viu que se encaixa lá no primeiro intervalo. Né? Voltando aqui, ó. Base maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. Né? Então, trabalhando apenas com os expoentes, x sobre 2 maior que menos 4 terços. Beleza? E aí, multiplicando os dois membros por 2, eu tenho x maior que menos 8 terços. Tudo bem? Então, essa vai ser a solução da minha equação. Todos os valores maiores que menos 8 terços satisfazem a minha equação. Beleza? Prosseguindo, a gente tem o quarto exemplo, 0,1 elevado a 3 menos 4x menor que 0,0001. O que eu posso fazer? Colocar tudo na mesma base, né? Eu tenho aqui, ó, 0,1, primeiro membro, é o mesmo que 10 elevado a menos 1, certo? Isso aí a gente já conhece. Tudo isso elevado a 3 menos 4x menor que... E esse número decimal é o mesmo que 10 elevado a menos 4. Tudo bem? E aí eu consegui, ó, colocar as duas bases como sendo 10. Vamos fazer as operações necessárias para a gente continuar, né, a resolução. Então, no primeiro membro eu tenho potência de potência. Né? O que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. E menos 1 vezes menos 4x, eu tenho 4x. Menor que 10 elevado a menos 4. E aí, igualei as bases, vou trabalhar apenas com os expoentes. O que as bases têm em comum? Elas são maiores que 1, não é isso? E a gente já viu que quando eu tenho base maior que 1, mantenho o sinal da desigualdade. Então, menos 3 mais 4x menor que menos 4. Beleza? Vamos aqui para cima para finalizar. Resolvendo aí essa outra inequação, 4x menor que menos 4 mais 3, 4x menor que menos 1, que me leva a concluir que o x é menor que menos 1 quarto, tudo bem?
Então, todos os valores menores que 1/4 satisfazem a minha desigualdade. E para finalizar, o último exemplo aqui, 2 elevado a x ao quadrado menos x menor ou igual que 64. E aí eu consigo enxergar também que o 64 eu posso colocar na base 2. O 64 é 2 elevado à sexta potência. Beleza? E aí, ó, base 2 novamente, base maior que 1, mantém o sinal da desigualdade. Então, x ao quadrado menos x menor ou igual a 6. E aí, organizando isso aqui, x ao quadrado menos x menos 6 menor ou igual a zero. O que que eu tenho? Tenho uma inequação do segundo grau, beleza? Então, vamos ver quais valores aí, em qual intervalo, né, o x vai satisfazer a solução da minha inequação. Então, vamos lá. Encontrando as raízes, né, dessa equação, primeiro as raízes da equação, eu tenho aqui menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6 é igual a 24. E 1 mais 24 é 25. Então, x igual menos b, menos menos 1 é 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 5, dividido pelo dobro do a, 2 vezes 1 é 2. E aí, quais são as raízes que eu encontro? Vamos lá. x1, 1 mais 5 sobre 2, 1 mais 5, 6, sobre 2 é 3. E 1 menos 5 é menos 4, sobre 2, menos 2. Então, aí, as duas raízes, né, que eu tenho para analisar. Então, fazendo aqui o nosso dispositivo prático, né, vou traçar aqui a retinha. Né, como eu tenho aqui menor ou igual, né, eu vou considerar as duas raízes, beleza? Concavidade da parábola voltada para cima, né, porque o valor do a é positivo. Então, aqui eu desenho a parábola voltada para cima. Quem são as raízes? Vamos marcar aqui. Vamos marcar de verde. Essas raízes aqui são o menos 2 e o 3. E aí, o que que eu quero? Eu quero valores menores ou iguais a zero, certo? E o que que eu tenho? Que antes do menos 2, a função, né, os valores do y, perdão, são positivos. Entre o menos 2 e o 3, valores negativos. E valores maiores que 3, positivo de novo. O que que a gente conclui? Que a solução, né, dessa equação são todos os valores reais compreendidos entre menos 2 e 3, incluindo o menos 2 e o 3. É isso? Eu quero valores menores ou iguais a zero, aqui nesse intervalo. Então, menos 2 menor ou igual a x é menor ou igual a 3. Beleza? Essa vai ser a solução da minha equação. Tudo bem, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Essa foi a aula introdutória sobre inequações exponenciais. A gente explorou os critérios para a resolução dessas inequações. Na aula que vem a gente vai trazer mais exercícios, mais problemas, né, incluindo questões problemas, para a gente ficar bem afiado nesse assunto, beleza? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar seu comentário, pode entrar em contato, que a gente esclarece da melhor maneira possível. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.